Eu fui jogado no rio Tietê pelos policiais. Foi uma injustiça, mas a Virgem Maria nunca me abandonou. Meu nome é José, e eu era padre há 15 anos quando fui jogado no rio Tietê com as mãos amarradas. Os 2 policiais que me empurraram da ponte riram enquanto eu caía. A água gelada invadiu minha boca, meus pulmões, e a correnteza me arrastou como se eu não valesse nada. Eu estava afundando, e a última coisa que vi antes de tudo escurecer foi o reflexo da lua na superfície, cada vez mais distante. Eu não deveria estar ali. Ninguém deveria. Mas eu sabia exatamente por que estava. Sabia que aqueles homens não estavam brincando quando me abordaram na porta da igreja naquela quinta-feira. Sabia que minhas denúncias tinham incomodado gente poderosa. E sabia, no fundo, que meu orgulho tinha me cegado para o perigo real que eu estava correndo. Eu achava que a batina me protegia. Achava que Deus não deixaria nada de mal acontecer comigo porque eu estava do lado certo. Eu estava errado. Completamente errado. Antes de tudo isso acontecer, eu me achava intocável. Servia na paróquia São Benedito, na periferia de São Paulo, Zona Leste, onde as ruas não têm asfalto direito e as casas sobem o morro uma em cima da outra. Eu tinha orgulho do meu trabalho. Celebrava missas lotadas, ouvia confissões, batizava crianças. As pessoas me respeitavam. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A verdade é que muitas me temiam. Eu era duro demais. Inflexível. Tratava a fé como se fosse um regulamento militar, e quem não seguisse à risca recebia meu julgamento. Quando alguém vinha pedir ajuda e eu achava que a pessoa não merecia, eu recusava. Simples assim. Se um jovem aparecia pedindo cesta básica, mas eu via que ele tinha tatuagem ou cheiro de cigarro, eu mandava embora. Dizia que a caridade era para quem realmente precisava, não para quem desperdiçava a vida com vícios. Se uma mãe vinha chorando porque o filho estava preso e pedia para eu interceder, eu perguntava o que o filho tinha feito. Se a resposta não me agradava, eu dizia que cada um colhe o que planta. Eu achava que estava sendo justo. Achava que estava defendendo os princípios da igreja. Mas, na verdade, eu estava apenas sendo cruel. Minha irmã, Luciana, me alertava o tempo todo. Ela morava a 3 quarteirões da igreja, trabalhava como enfermeira no posto de saúde do bairro e via de perto o sofrimento das pessoas que eu rejeitava. Um dia, ela veio até a sacristia depois da missa e me encarou com aquele olhar firme que só ela tinha. José, você esqueceu que também é humano. Você tá virando o que você prega contra. Eu desviei o olhar. Fingi que estava ocupado organizando as velas do altar. Não queria ouvir. Não queria aceitar que ela pudesse estar certa. Luciana, você não entende. Eu tenho uma responsabilidade. Não posso simplesmente distribuir ajuda para qualquer um que apareça aqui. Precisa ter critério. Critério? Ela deu uma risada amarga. Você chama de critério. Eu chamo de falta de compaixão. Aquele menino que você mandou embora semana passada, ele tá dormindo na rua agora. A mãe dele foi lá em casa chorando, pedindo ajuda. Você acha que Jesus faria isso? Eu não respondi. Apenas virei as costas e continuei arrumando as velas. Luciana suspirou, balançou a cabeça e foi embora. Eu fiquei ali, sozinho, mas não senti peso nenhum na consciência. Achei que ela estava exagerando. Achei que eu estava certo e o mundo é que estava errado. Mas a verdade é que eu tinha me tornado exatamente o tipo de pessoa que eu criticava nos outros. Eu julgava, condenava, me colocava acima. E o pior, eu fazia isso em nome de Deus. Como se Deus precisasse de mim para decidir quem merecia misericórdia. Que presunção absurda. Que cegueira. Foi nessa época que comecei a perceber algo muito errado acontecendo no bairro. Famílias inteiras estavam sendo aterrorizadas por policiais da região. Eles batiam nas portas, ameaçavam os moradores, diziam que os filhos iam ser presos se não pagassem uma quantia em dinheiro. Não importava se o jovem tinha feito algo ou não. A extorsão era clara. E quem não pagava via o filho sumir por dias, às vezes semanas, até aparecer machucado numa delegacia distante. Eu ouvi esses relatos nas confissões. Ouvi mães chorando, pais desesperados. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que precisava fazer algo. Não por compaixão genuína, eu percebo agora, mas por indignação. Eu queria provar que estava certo. Queria ser o herói que denunciava a injustiça. Queria que todos vissem que o padre José não tinha medo de ninguém. Comecei a falar do púlpito. Denunciei o esquema durante as missas. Falei nomes, descrevi situações. Pedi que as pessoas procurassem a defensoria pública.
Fiz boletim de ocorrência. Procurei jornalistas. Achei que estava fazendo o trabalho de Deus. Achei que estava protegido. Mas eu era ingênuo. Ou pior, arrogante demais para enxergar o perigo real. Bloco 2. As ameaças começaram sutis. Bilhetes deixados debaixo da porta da igreja. Ligações anônimas no telefone da paróquia. Uma vez, encontrei o pneu do meu carro furado. Outra vez, alguém pichou a palavra cagueta no muro da igreja durante a madrugada. Eu ignorei tudo. Achei que eram tentativas fracas de me intimidar. Achei que Deus não deixaria nada acontecer comigo porque eu estava lutando pela justiça. Que arrogância! Que ilusão perigosa! Luciana me implorou para parar. Ela vinha na igreja quase todos os dias, sempre com o mesmo aviso. José, essas pessoas não estão brincando. Você não tem ideia do que eles são capazes de fazer. Para, pelo amor de Deus. Deixa a polícia cuidar disso. A polícia? Eu ri. Luciana, são os policiais que estão fazendo isso. Quem você acha que vai investigar? Eles mesmos. Então procura o Ministério Público, a imprensa, sei lá. Mas para de subir no púlpito e gritar isso para o bairro inteiro. Você tá se expondo demais. Eu não escutei. Achei que ela estava exagerando. Achei que eu era intocável porque estava do lado certo. Porque era padre. Porque Deus me protegeria. Mas Deus não nos protege da nossa própria estupidez. Ele nos dá livre-arbítrio, e eu usei o meu para me jogar direto no perigo. Foi numa quinta-feira, dia 14 de março. Eu lembro perfeitamente porque era véspera de uma sexta-feira de quaresma, e eu tinha programado uma via-sacra solene para a noite seguinte. Saí da igreja por volta das 9 da noite. O bairro estava silencioso. As ruas mal iluminadas. Apenas alguns cachorros latindo ao longe. Eu tranquei a porta principal e me virei para ir até o estacionamento nos fundos. Foi quando dois homens saíram da sombra. Altos, largos, com roupas civis mas postura militar. Um deles abriu um distintivo rapidamente na minha frente. Nem deu tempo de eu ler direito. Padre José. A voz era grossa, sem emoção. Sim. O que vocês querem? Você vai ter que vir com a gente. Temos algumas perguntas. Meu coração acelerou, mas eu tentei manter a calma. Achei que era bluff. Achei que iam me levar para uma delegacia, me intimidar um pouco e me soltar. Eu estava errado. Perguntas sobre o quê? Vocês têm um mandado? O outro homem, mais novo, deu um sorriso torto. A gente não precisa de mandado, padre. Vamos, não dificulta. Eles me seguraram pelos braços, um de cada lado, e me empurraram em direção a um carro preto estacionado na esquina. Tentei gritar, mas um deles tampou minha boca com a mão. O aperto era forte. Senti o gosto de sangue na língua porque mordi sem querer. Me jogaram no banco de trás. Um deles entrou comigo, o outro foi para o volante. O carro arrancou rápido, subindo a rua em direção à Marginal Tietê. Tentei conversar, negociar, perguntar o que estava acontecendo. Ninguém respondeu. O homem ao meu lado apenas me olhava fixo, sem piscar, com uma expressão vazia, fria, como se eu já não existisse. Dirigi o olhar para a janela e tentei memorizar o trajeto. Passamos pela Radial Leste, entramos na Marginal. O rio corria escuro e fedido ao lado da estrada. O carro parou numa ponte deserta. Não tinha ninguém por perto. Apenas o barulho do trânsito distante e o cheiro forte de esgoto vindo do rio. Eles me puxaram para fora. Eu tropecei, caí de joelhos no asfalto. Um deles me levantou com força. Padre metido a herói vai virar lenda do rio. Era o mais velho. Percebi então que ele era o Sargento Valdir, um dos nomes que eu tinha mencionado nas missas. Ele sorria. Um sorriso largo, satisfeito. Como se estivesse fazendo algo engraçado. Tentei implorar. Tentei falar que eu ia parar com as denúncias, que ia ficar quieto, que só queria voltar para casa. Mas enquanto eu falava, o outro homem tirou um pedaço de arame farpado do porta-malas. Meu sangue gelou. Eles me viraram de costas e amarraram minhas mãos com o arame. A dor foi imediata. Os espinhos entraram na pele, rasgaram a carne. Senti o sangue escorrer quente pelos dedos. Tentei me soltar, mas só piorou. Eles me arrastaram até a grade da ponte. Espera, espera, pelo amor de Deus, não faz isso. Minha voz saiu esganiçada, desesperada.
O sargento Valdir se aproximou do meu rosto. O hálito dele cheirava cigarro e álcool. Você devia ter ficado quieto, padre. Devia ter cuidado das suas missas e deixado o resto para quem entende. E então eles me levantaram. Eu tentei me agarrar na grade, mas o arame nas mãos não deixava. Senti meu corpo ser erguido, balançado 1, 2 vezes. E então fui jogado para o vazio. A queda pareceu durar uma eternidade. O vento bateu no meu rosto, o estômago subiu, e eu vi as luzes da cidade girando. Ouvi risadas acima, distantes. E então a água, gelada, suja, violenta, entrou pela minha boca, pelo nariz, pelos ouvidos. A correnteza me puxou para baixo imediatamente. Tentei nadar, mas minhas mãos estavam presas. Tentei chutar, mas o peso da roupa encharcada me puxava para o fundo. A água estava escura demais. Eu não sabia onde era a superfície. Só sabia que estava afundando. Rápido, profundo, sem controle nenhum. Bloco 3. Meus pulmões queimavam. A água suja do Tietê tinha gosto de esgoto, óleo e morte. Cada tentativa de respirar apenas trazia mais líquido para dentro. Eu me debatia no escuro, tentando encontrar a superfície, mas não sabia mais onde era, para cima ou para baixo. O arame farpado cortava mais fundo nos meus pulsos cada vez que eu tentava soltar as mãos. A dor era insuportável, mas o desespero era pior. A correnteza me arrastava como um boneco de pano. Eu batia em galhos, pedras, lixo que flutuava. Senti algo mole e viscoso roçar no meu rosto. Não queria nem imaginar o que era. O rio estava vivo, violento, me engolindo sem piedade. E eu, que sempre pensei que controlava tudo, que sempre julguei os outros, estava completamente indefeso. Nas mãos de uma força que não respeitava a batina, posição ou orgulho. Tentei gritar debaixo d'água. Queria pedir socorro, mas só saíram bolhas desesperadas. Ninguém ia me ouvir mesmo. Ninguém ia me procurar. Eu ia morrer ali, e meu corpo ia aparecer dias depois inchado e irreconhecível em alguma praia poluída rio abaixo. Se aparecesse, talvez eu ficasse preso para sempre no fundo, junto com o lixo e os outros esquecidos que o Tietê carregava. Foi quando senti meu corpo bater violentamente contra algo duro. Galhos grossos, entrelaçados com sacos plásticos e resto de móveis velhos. Eu tinha sido empurrado para baixo da ponte, para uma parte mais funda onde o lixo se acumulava. Meu ombro direito bateu com força. Ouvi um estalo. Dor aguda. Mas ao mesmo tempo, os galhos me seguraram. Pararam meu corpo de afundar mais. Fiquei preso ali, debaixo d'água, entre galhos e detritos. Meus pulmões imploravam por ar, mas eu não conseguia me mover. O arame nas minhas mãos tinha se enroscado nos galhos. Cada movimento só me prendia mais. Era como estar numa teia. Uma teia de lixo e abandono no fundo de um rio morto. E foi nesse momento, completamente preso, que a realidade me atingiu como um soco. Eu ia morrer. De verdade. Não era mais uma ameaça. Era um fato. Em alguns minutos, talvez segundos, meu corpo ia parar de lutar e eu ia me afogar naquela água imunda. Ia morrer da forma mais humilhante possível. Como lixo. Como nada. Pensei na minha mãe, que tinha morrido de câncer 3 anos antes. Lembrei do último dia dela no hospital. Ela me segurou a mão e disse: José, você é um bom filho, mas está esquecendo de ser um bom homem. Cuida do seu coração. Eu não entendi na época. Achei que ela estava delirando por causa dos remédios. Agora eu entendia. Tarde demais, mas entendia. Pensei em Luciana. Na expressão dela quando me alertava sobre o perigo. No jeito como ela cuidava das pessoas que eu rejeitava. Ela ia ficar destroçada quando soubesse. Ia se culpar por não ter me convencido a parar. Eu queria poder pedir desculpas. Queria poder abraçar ela uma última vez e dizer que ela sempre esteve certa. Pensei nos fiéis da paróquia. Nas pessoas que eu tinha mandado embora sem compaixão. No jovem que Luciana disse que estava dormindo na rua. Na mãe que veio pedir ajuda para o filho preso e eu disse que cada um colhe o que planta. Quantas pessoas eu machuquei com minha dureza. Quantas vezes usei o nome de Deus para justificar minha crueldade. E pensei em Deus. Onde estava Ele agora? Por que não me salvava? Eu tinha dedicado 15 anos da minha vida ao serviço da igreja. Tinha aberto mão de casar, de ter filhos, de uma vida normal. E agora, quando eu mais precisava, onde estava a proteção divina que eu achava que merecia? A raiva veio então.
Uma raiva profunda, amarga. Raiva de mim mesmo por ter sido tão estúpido. Raiva dos policiais por serem covardes. Raiva do mundo por ser tão injusto. E raiva de Deus por me abandonar. Tentei gritar de novo debaixo d'água, mas só saíram mais bolhas. Eu queria xingar, blasfemar, jogar toda a minha revolta para fora. Mas não conseguia nem isso. Foi aí que a verdade mais dura me atingiu. Eu merecia estar ali. Não merecia ser jogado no rio. Ninguém merece isso. Mas eu merecia estar sozinho. Eu merecia morrer sem a compaixão que neguei aos outros. Eu tinha tratado as pessoas com desprezo, julgado como se fosse superior, usado minha posição para ser cruel em vez de amoroso. E agora estava morrendo da mesma forma que vivi, sozinho, duro, sem misericórdia. Minhas forças estavam acabando. Os movimentos ficaram mais lentos. A necessidade de respirar estava se tornando insuportável. Eu sentia que meu corpo ia começar a relaxar, ia parar de lutar. Era o fim. Eu ia morrer ali, preso entre lixo e galhos, no fundo de um rio sujo. Ia apodrecer junto com os detritos que eu tanto desprezava quando passava de carro pela marginal. Bloco 4. Minha visão começou a escurecer. Não pela falta de luz, já estava tudo preto mesmo, mas por dentro. Como se minha consciência estivesse se apagando lentamente. Os movimentos do meu corpo ficaram mais fracos, mais espaçados. Eu sentia que estava chegando ao limite. Que em breve ia parar de me debater e simplesmente acabar. Foi nesse momento de rendição completa que algo dentro de mim quebrou. Não fisicamente, mas espiritualmente. Como se uma parede dura que eu tinha construído ao redor do meu coração tivesse desabado de uma vez. E pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu me senti pequeno, vulnerável, humano. Parei de lutar contra os galhos. Parei de tentar me soltar do arame. Parei de lutar contra a água. E comecei a lutar comigo mesmo. Com meu orgulho. Com minha arrogância. Com a imagem falsa que eu tinha construído de mim mesmo como alguém especial, intocável, merecedor de privilégios. E então, no meio daquela escuridão sufocante, eu fiz algo que não fazia há muito tempo. Pedi ajuda de verdade. Não como padre, com palavras bonitas e teologia elaborada, mas como um homem quebrado, desesperado, que não tinha mais nada a oferecer além da própria fraqueza. Não conseguia falar, então pensei. Pensei com toda a força que me restava: Mãe de Deus, se você existe, se você realmente se importa com gente como eu, me tira daqui. Eu sei que fui um orgulhoso. Sei que fui cruel. Sei que usei seu nome para justificar minha dureza. Mas eu não quero morrer assim. Não quero que seja tarde demais para consertar o que quebrei. Lágrimas se misturaram com a água suja. Eu chorava debaixo d'água, o que parecia impossível, mas era real. Chorava pela primeira vez desde o funeral da minha mãe. Chorava por todas as pessoas que eu tinha machucado. Chorava por ter desperdiçado tantos anos sendo um homem duro em vez de um pastor amoroso. Me dá uma chance, continuei pensando. Só uma chance de pedir perdão. De tentar ser diferente. De servir de verdade em vez de mandar. Eu prometo que vou aprender a ter compaixão. Vou aprender a ver as pessoas como você as vê, não como eu as julgo. E algo extraordinário aconteceu. A água ao meu redor ficou mais calma. Não parou de correr, mas ficou menos violenta. Como se alguém tivesse acalmado a correnteza só por um momento. E foi nesse momento de calma que eu senti algo que jamais vou conseguir explicar adequadamente. Uma mão, firme, mas suave, segurando meu braço esquerdo. Não era uma mão humana, eu tenho certeza disso. Era maior, mais forte, mas ao mesmo tempo mais delicada do que qualquer mão que eu já tinha sentido. E ela me puxou. Não com violência, mas com uma determinação gentil. Abri os olhos debaixo d'água e vi uma luz. Não era a luz do sol ou de postes da rua. Era uma luz azul clarinha, suave, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela me envolveu completamente. E nessa luz, eu não sentia mais falta de ar. Não sentia mais desespero. Só sentia paz. A mão me puxou para cima com uma força que desafiava a física. Eu atravessei a correnteza como se ela não existisse. Subi pelo meio da água como se fosse ar. E quando minha cabeça finalmente furou a superfície, eu cuspi, tosse e respirei com desespero animal. O ar nunca tinha sido tão doce. A vida nunca tinha sido tão preciosa. Olhei ao redor, tentando encontrar quem tinha me salvado. Mas não havia ninguém. Só eu,
boiando sozinho na superfície escura do Tietê. As luzes da cidade brilhavam na margem. O trânsito continuava passando na ponte acima. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Eu estava vivo quando deveria estar morto. Olhei para minhas mãos e me assustei. O arame farpado que me prendia tinha se soltado completamente. Não estava cortado, estava aberto, como se alguém tivesse desfeito os nós com cuidado. Mas isso era impossível. O arame tinha se enroscado nos galhos lá embaixo. Não havia como se soltar sozinho. Nadei até a margem com dificuldade. Meu ombro direito doía muito. Provavelmente estava deslocado. Minhas roupas pesavam toneladas. Meu corpo tremia de frio e choque. Mas eu estava vivo. Completamente, miraculosamente vivo. Me arrastei para fora da água e fiquei deitado na grama suja da marginal, respirando ofegante. Olhei para o céu estrelado e, pela primeira vez em muitos anos, senti uma gratidão genuína. Não a gratidão formal que eu expressava nas missas, mas uma gratidão que vinha do fundo da alma. Eu tinha sido salvo. Por quem ou pelo quê, eu não sabia explicar. Mas tinha sido salvo. E nesse momento, ainda deitado na margem do rio, eu entendi que minha vida real estava apenas começando. Você já passou por uma situação em que sentiu que estava recebendo uma segunda chance que não merecia? Bloco 5. Fiquei ali deitado por quanto tempo? Eu não sei dizer. Podia ter sido 10 minutos ou 1 hora. O tempo tinha perdido sentido. Meu corpo tremia tanto que meus dentes batiam. A roupa encharcada grudava na pele. O cheiro de esgoto era nauseante. Mas eu estava vivo. E essa simples realidade era tão grande, tão impossível, que eu não conseguia processar completamente. Quando finalmente consegui me levantar, cada movimento era uma tortura. Meu ombro direito pendia num ângulo estranho. Os pulsos sangravam onde o arame tinha cortado. Minhas pernas mal me sustentavam. Mas eu precisava sair dali. Precisava ir para algum lugar seguro antes que os policiais voltassem para verificar se eu tinha morrido mesmo. Comecei a caminhar pela marginal, longe da ponte onde tinha sido jogado. Cada passo era um esforço imenso. Os carros passavam rápido na via, mas ninguém parava. Eu devia parecer um mendigo, ou um bêbado. Ninguém imagina que aquele homem encharcado e sangrando caminhando pela margem do Tietê é um padre que acabou de ser jogado no rio. Não sei quanto caminhei. Quilômetros, talvez. Até que reconheci uma saída que levava ao bairro da Penha, não muito longe de onde Luciana morava. Subi a rampa com dificuldade, atravessei ruas desertas, e finalmente cheguei na porta da casa dela por volta da meia-noite. Bati na porta com a mão esquerda, porque a direita não funcionava direito. Luciana demorou para abrir. Quando ela viu meu estado, ficou pálida. Levou a mão à boca, os olhos arregalados de susto. Meu Deus, José, o que aconteceu com você? Ela me puxou para dentro, trancou a porta rapidamente e me levou para o banheiro. Abriu o chuveiro, me ajudou a tirar a roupa ensopada e fedorenta. A água quente queimou nos cortes dos meus pulsos, mas ao mesmo tempo trouxe um alívio imenso. Fiquei debaixo do chuveiro por muito tempo, vendo a água suja escorrer pelo ralo. Quando saí, Luciana tinha separado roupas limpas do marido dela, que tinha falecido 2 anos antes. Ela enfaixou meus pulsos, colocou meu braço numa tipóia improvisada com um lenço e me fez sentar na cozinha. Preparou um chá forte e me deu um cobertor. Agora você vai me contar tudo, ela disse, sentando na minha frente com os braços cruzados. Do começo ao fim. Eu contei. Contei sobre os policiais, sobre a ponte, sobre o rio. Contei sobre estar preso no fundo, sobre aceitar que ia morrer. E então, com a voz tremendo, contei sobre a mão que me salvou. Sobre a luz azul. Sobre o arame que se soltou sozinho. Luciana me ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ela estava com lágrimas nos olhos. Levantou, veio até mim e me abraçou com força. Aquele abraço quebrou o que ainda restava da minha armadura. Eu chorei como uma criança nos braços da minha irmã. Você foi salvo, José, ela sussurrou. Foi salvo por uma razão. Agora você precisa descobrir qual é essa razão. Fiquei na casa dela por 3 dias. Não saí, não liguei para ninguém, não fui à igreja. Precisava pensar. Precisava processar o que tinha acontecido. E mais do que isso, precisava entender quem eu tinha sido e quem eu precisava me tornar. Nesses 3 dias, lembrei de cada pessoa que eu tinha rejeitado. Cada pedido de ajuda que eu ignorei. Cada julgamento cruel que fiz.
Via os rostos na minha mente, um por um. A mãe do jovem preso. O rapaz com tatuagem que pedi cesta básica. A mulher que tinha voltado para o marido depois de apanhar e eu disse que ela era fraca. Quantas feridas eu tinha aberto em nome de Deus. Luciana me deixava sozinho a maior parte do tempo, mas às vezes vinha sentar comigo na sala. Numa dessas vezes, ela disse algo que nunca vou esquecer. Sabe o que a mãe falava sobre você quando era criança? Ela dizia que você tinha um coração enorme, mas ficava com medo de mostrar. Que você construía muros para não se machucar. E com o tempo, esses muros ficaram tão altos que nem você conseguia mais enxergar por cima deles. Ela estava certa. Minha mãe estava certa. Eu tinha construído muros de doutrina, de rigidez, de julgamento. E esses muros não protegiam ninguém. Só me isolavam. Me tornavam frio. Me faziam esquecer que antes de ser padre, eu era humano. E humanos precisam de compaixão tanto quanto precisam de verdade. No terceiro dia, acordei com uma certeza clara. Eu precisava voltar. Precisava encarar a paróquia, o bispo, os fiéis. Precisava contar o que tinha acontecido e, mais importante, precisava pedir perdão. Não ia ser fácil. Expor minha fraqueza, admitir meus erros, reconhecer que tinha sido cruel. Tudo isso ia contra tudo que eu tinha representado por 15 anos. Mas era necessário. Luciana concordou em me levar de carro até a igreja. No caminho, ela perguntou se eu tinha medo de que os policiais tentassem de novo. Eu disse que sim, tinha medo. Muito medo. Mas que não podia viver escondido para sempre. E que, de alguma forma, eu confiava que tinha sido salvo por uma razão maior do que apenas continuar vivendo como antes. Quando chegamos na paróquia, era sábado de manhã. Havia alguns fiéis na igreja, fazendo suas orações. Quando me viram entrar com o braço na tipóia e os pulsos enfaixados, todos pararam. O silêncio foi absoluto. Caminhei até o altar devagar, cada passo ressoando no espaço vazio da nave. Bloco 6. Me ajoelhei na frente do altar. Não como padre, mas como qualquer fiel. Fiquei ali, de joelhos, com a cabeça baixa, e as pessoas começaram a se aproximar. Reconheci alguns rostos. Dona Maria, que sempre limpava a igreja aos sábados. Seu Antônio, que coordenava o grupo de jovens. E várias outras pessoas que faziam parte da comunidade havia anos. Quando levantei a cabeça, vi que todos estavam me olhando com preocupação. Dona Maria tinha lágrimas nos olhos. Seu Antônio parecia chocado. Percebi então que tinham notado minha ausência. Que tinham se perguntado onde eu estava. E agora, vendo meu estado, estavam entendendo que algo terrível tinha acontecido. Eu preciso contar para vocês o que aconteceu. Comecei, ainda de joelhos. Minha voz estava rouca, mas firme. E preciso pedir perdão. Contei tudo. Sobre as denúncias, sobre os policiais, sobre ter sido jogado no rio. Contei sobre estar afundando, sobre aceitar a morte, sobre a mão que me puxou para cima. Mas mais importante do que isso, contei sobre quem eu tinha sido antes de tudo isso acontecer. Sobre minha dureza. Minha falta de compaixão. Meu orgulho disfarçado de zelo religioso. Eu tratei muitos de vocês mal, eu disse, olhando para cada rosto. Julguei quando deveria ter acolhido. Rejeitei quando deveria ter abraçado. Usei minha posição para me sentir superior, quando na verdade eu deveria estar servindo. E quase morri sendo esse homem. Quase morri sem nunca ter aprendido o que realmente significa amar o próximo. O silêncio era profundo. Algumas pessoas choravam. Outras apenas me olhavam, processando o que eu estava dizendo. E então Dona Maria se aproximou, ajoelhou ao meu lado e segurou minha mão esquerda. Padre José, todos nós erramos. Todos nós precisamos de perdão. O Senhor está aqui, vivo, e isso é o que importa agora. Outros começaram a se aproximar também. Formaram um círculo ao meu redor. E ali, naquele sábado de manhã, eu chorei com minha comunidade pela primeira vez. Não como líder chorando sozinho no quarto, mas como parte de um corpo maior, todos nós feridos, todos nós precisando de cura. Nos dias seguintes, procurei o bispo. Contei tudo a ele também. Ele me ouviu com atenção, fez perguntas, e no fim disse que eu precisava fazer um boletim de ocorrência formal e buscar proteção legal. Também sugeriu que eu tirasse uma licença de algumas semanas para me recuperar física e emocionalmente. Mas eu recusei a licença. Disse que precisava ficar. Que tinha trabalho a fazer. Trabalho de reparação.
Comecei a procurar as pessoas que eu tinha ferido. Fui de casa em casa, uma por uma. Cada visita era difícil. Cada pedido de perdão custava meu orgulho. Mas eu precisava fazer isso. Não por obrigação religiosa, mas porque era a única forma de começar a consertar o que eu tinha quebrado. Fui na casa da mãe do jovem que estava dormindo na rua. Ela me recebeu com desconfiança, o que era compreensível. Pedi perdão por ter rejeitado seu pedido de ajuda. Disse que estava errado, que seu filho merecia compaixão tanto quanto qualquer outra pessoa. Ela chorou e me disse que o menino tinha morrido 2 semanas antes. Overdose. Ele tinha apenas 19 anos. Aquilo me destroçou. Não posso dizer que foi minha culpa direta. As escolhas dele foram dele. Mas eu podia ter ajudado. Podia ter oferecido um caminho diferente. E escolhi não fazer isso. Aquele peso eu vou carregar para sempre. E talvez seja justo que eu carregue. Algumas feridas não cicatrizam completamente, e não deveriam. Elas nos lembram de não cometer os mesmos erros de novo. Também procurei o rapaz da tatuagem que eu tinha rejeitado. Descobri que ele trabalhava num lava-rápido perto da paróquia. Fui até lá, esperei ele terminar o turno, e pedi para conversar. Ele ficou surpreso, mas aceitou. Sentamos num banco de praça próximo e eu pedi perdão. Expliquei que estava errado em julgá-lo pela aparência. Que ele merecia respeito independente das escolhas estéticas dele. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse decidindo se acreditava em mim ou não. Então disse: "O Senhor me machucou muito naquele dia, padre. Eu estava passando fome de verdade. Mas eu aceito seu pedido de perdão. E agradeço por ter vindo me procurar." Nós conversamos mais um pouco. Descobri que ele estava estudando à noite para terminar o ensino médio. Que queria fazer faculdade de design gráfico. Que as tatuagens eram feitas por ele mesmo, um jeito de expressar sua arte sem ter dinheiro para materiais caros. Eu tinha julgado tudo aquilo como sinal de degeneração moral. Na verdade, era sinal de criatividade e resiliência. Ofereci ajuda para pagar o cursinho preparatório. Ele hesitou, mas aceitou. E hoje ele está na faculdade, mantendo suas notas altas e trabalhando meio período. Sempre que nos encontramos, ele me cumprimenta com respeito genuíno. Não porque eu sou padre, mas porque construímos algo real. Uma relação baseada em humildade, não em hierarquia. Cada pessoa que procurei tinha uma história assim. Cada pedido de perdão abria uma porta que eu tinha fechado com meu orgulho. E lentamente, muito lentamente, comecei a entender o que significava ser pastor de verdade. Não era mandar. Era caminhar junto. Era se sujar na lama com quem estava caído em vez de ficar de longe apontando o erro. As missas mudaram também. Eu não falava mais do alto do púlpito como se tivesse todas as respostas. Falava como alguém que também estava buscando. Que também errava. Que também precisava de misericórdia todos os dias. E curiosamente, a igreja começou a encher mais. Não porque eu era melhor pregador, mas porque as pessoas se sentiam vistas. Se sentiam incluídas em vez de julgadas. Bloco 7. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não só da minha relação com a comunidade, mas de mim mesmo. Eu tinha que aprender tudo de novo. Como ouvir sem julgar. Como acolher sem condicionar. Como estar presente sem tentar controlar. Parece simples, mas para alguém que passou 15 anos fazendo o oposto, era como aprender a andar de novo depois de um acidente. Comecei a passar mais tempo visitando as famílias em suas casas. Não para fazer visitas pastorais formais, mas para realmente conhecer as pessoas. Sentava nas cozinhas apertadas, tomava café com bolacha, água e sal, ouvia histórias de vida. E descobri um universo inteiro que eu tinha ignorado enquanto me escondia atrás do altar. Conheci a Dona Conceição, uma senhora de 72 anos que criava sozinha 3 netos porque a filha tinha morrido de complicações no parto e o genro tinha abandonado as crianças. Ela trabalhava lavando roupa para fora, acordava às 5 da manhã todos os dias, e ainda assim encontrava tempo para ajudar os vizinhos. Quando eu a conheci direito, percebi que ela era muito mais cristã do que eu jamais tinha sido, mesmo sem frequentar a igreja toda semana. Conheci o Marcos, um rapaz de 25 anos cadeirante desde os 16 por causa de uma bala perdida. Ele tinha todos os motivos para ser amargo, mas era uma das pessoas mais alegres que eu já tinha visto. Dava aulas de reforço escolar de graça para as crianças da comunidade, diretamente da sua cadeira, na varanda da casa da mãe dele. Quando perguntei como ele conseguia manter aquela positividade, ele disse: "Padre, eu posso ficar preso na cadeira ou posso ficar livre na mente."
Eu escolho a segunda opção todo dia. Conheci a Jéssica, uma menina de 14 anos que cuidava da mãe com problemas mentais graves. Ela faltava aula com frequência porque não podia deixar a mãe sozinha. Tentava estudar à noite, depois que conseguia fazer a mãe dormir, mas estava ficando para trás. Quando descobri a situação, articulei com a assistência social da região para conseguir um cuidador que viesse algumas horas por dia. Jéssica voltou a frequentar a escola regularmente. Hoje ela está no 2º ano do ensino médio e quer ser enfermeira. Cada história dessas me ensinava algo. Me mostrava que a fé verdadeira não está em seguir regras à risca, mas em continuar amando mesmo quando tudo está difícil. Em escolher ser bondoso quando seria mais fácil ser duro. Em servir sem esperar reconhecimento. Essas pessoas eram meus professores agora, e eu finalmente tinha humildade suficiente para aprender. A questão dos policiais também teve desdobramentos. Com o apoio do bispo e de uma advogada da Defensoria Pública, várias famílias da região ganharam coragem para denunciar o esquema de extorsão. O caso ganhou repercussão na imprensa. Uma investigação formal foi aberta. Demorou meses, mas o sargento Valdir e outros 3 policiais foram afastados e eventualmente presos. Não foi uma vitória rápida nem fácil, mas foi uma vitória. Durante o processo, recebi várias ameaças. Ligações anônimas, mensagens no celular, até uma pedra jogada na janela da igreja. Tive medo, muito medo. Mas dessa vez era diferente. Antes, eu denunciava por orgulho, para provar que estava certo. Agora eu continuava porque sabia que era necessário, mesmo com medo. E tinha uma comunidade inteira me apoiando. Não estava mais sozinho. Luciana foi meu maior apoio nesse período. Ela ia na igreja quase todos os dias, verificava se eu estava bem, me lembrava de comer quando eu esquecia porque estava ocupado demais. Numa dessas visitas, ela trouxe uma foto antiga da nossa mãe e colocou na minha mesa. Para você lembrar, ela disse. Lembrar que ela sempre viu em você o homem que você se tornou agora. Só demorou um pouco mais para você enxergar também. Olhei para a foto. Minha mãe estava sorrindo, aquele sorriso tranquilo que ela tinha. Lembrei das últimas palavras dela no hospital. Cuida do seu coração. Ela sabia. Sabia que eu estava deixando meu coração endurecer, ficar frio. E mesmo assim, acreditou que eu podia mudar. Que eu ia mudar. Aquela fé dela em mim, mesmo quando eu não merecia, foi um dos maiores presentes que já recebi. Um ano depois do dia em que fui jogado no rio, organizei uma missa especial de ação de graças. Não anunciei o motivo publicamente, mas as pessoas mais próximas sabiam. A igreja estava lotada. Pessoas de pé no fundo, nas laterais, até do lado de fora. Durante a homilia, contei minha história mais uma vez. Mas dessa vez, com mais detalhes. Com mais emoção. Com mais verdade. Falei sobre a mão que me salvou. Sobre a luz azul que me envolveu debaixo d'água. E sobre como aquilo tinha mudado completamente minha compreensão de Deus. Antes, eu via Deus como um juiz severo, pronto para punir quem não seguisse as regras. Agora eu via Deus como aquela mão, firme quando precisa ser, mas infinitamente gentil. Uma presença que não nos salva porque merecemos, mas porque somos amados mesmo na nossa imperfeição. Eu não merecia ser salvo, eu disse, com a voz embargada. Eu tinha sido cruel, orgulhoso, insensível, mas fui salvo mesmo assim. E se Deus fez isso por mim, então Ele faz por qualquer um. Não importa o que você fez. Não importa quão longe você acha que foi. A misericórdia é sempre maior que o erro. Muitas pessoas choraram durante aquela missa. No final, formou-se uma fila enorme de pessoas querendo conversar comigo, abraçar, compartilhar suas próprias histórias de redenção. Fiquei ali até tarde da noite, ouvindo cada uma. E pela primeira vez, senti que estava realmente cumprindo meu chamado. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que aprendeu, da forma mais dura possível, que todos precisamos de graça. Bloco 8. Nos anos seguintes, a paróquia São Benedito se transformou. Não porque mudamos a estrutura física ou os horários das missas, mas porque mudou o espírito do lugar. Deixou de ser um espaço onde as pessoas vinham para serem julgadas e se tornou um lugar onde vinham para ser acolhidas. E isso fez toda a diferença. Criamos um grupo de apoio para mães solo. Elas se reuniam toda terça-feira à noite na saleta ao lado da igreja. Não era um grupo religioso formal. Era só um espaço onde elas podiam desabafar, trocar experiências, se apoiar mutuamente. Às vezes eu participava, às vezes não.
Aprendi que nem tudo precisa da presença do padre. Às vezes, as pessoas só precisam umas das outras. Também começamos uma parceria com o Lava Rápido, onde o rapaz das tatuagens trabalhava. Jovens da comunidade que estavam desempregados podiam ir lá aprender o ofício. Não era caridade, era oportunidade real de trabalho. Vários conseguiram emprego fixo depois. Um deles, o João, hoje é gerente de outro Lava Rápido na região. Quando nos encontramos, ele sempre faz questão de me agradecer, mas eu digo que o mérito é dele. Eu só abri uma porta. Ele que atravessou. A história da minha quase morte e salvamento milagrosa acabou se espalhando além da comunidade. Outras paróquias me convidavam para dar palestras. No começo, recusei todas. Não queria me tornar uma espécie de celebridade católica, alguém que conta a mesma história dramática em vários lugares para impressionar as pessoas. Mas Luciana me convenceu a aceitar alguns convites. José, sua história pode ajudar outras pessoas a mudarem antes que seja tarde demais, ela disse. Não é sobre você. É sobre o que você aprendeu. Então aceitei. Fui em algumas paróquias, alguns grupos de jovens, até num retiro de padres. E descobri que minha história realmente tocava as pessoas. Não pela parte dramática da quase morte, mas pela parte da transformação. Muitos padres, especialmente os mais antigos, se identificavam com minha rigidez anterior. Reconheciam em mim o que eles mesmos estavam se tornando. E vários me procuraram depois para conversar sobre como poderiam mudar. Um padre em particular, o padre Augusto, me procurou muito emocionado depois de uma dessas palestras. Ele tinha quase 60 anos, era conhecido pela dureza, e estava em conflito com toda a comunidade dele. Sentamos para tomar café e ele desabafou. Eu sou você antes do Rio, ele disse. Eu julgo, rejeito, me acho superior. E estou sozinho, Padre José. Completamente sozinho. Mas não sei como mudar. Passei 40 anos sendo assim. Conversei com ele por horas. Disse que nunca é tarde. Que o primeiro passo é reconhecer o problema, e ele já tinha dado esse passo. Que o segundo passo é pedir perdão, e isso dói, mas liberta. E que o terceiro passo é começar a praticar a compaixão como se fosse um músculo atrofiado, aos poucos, com esforço consciente, até se tornar natural. Meses depois, ele me ligou para dizer que tinha pedido perdão publicamente para a comunidade dele. Que estava visitando as famílias, ouvindo de verdade, tentando reconstruir pontes que tinha queimado. A voz dele estava diferente, mais leve, mais livre. E eu entendi então que minha experiência no Rio não tinha sido só para me salvar. Tinha sido para que eu pudesse ajudar outros a não precisarem chegar tão perto da morte para aprender a viver direito. Também passei a dar mais atenção aos sinais que sempre estiveram lá, mas eu ignorava. Os pequenos milagres do dia a dia. A flor que nasce no meio do concreto rachado. A criança que sorri mesmo com fome. O perdão que vem de quem tinha todo o direito de guardar mágoa. Esses sinais do sagrado estão por toda parte, mas só quem tem olhos humildes consegue ver. Uma manhã, acordei com um cheiro de rosas na sacristia. Não havia rosas ali. Procurei por todo lado, mas não encontrei nada. Só o cheiro, suave e persistente. Lembrei do dia em que minha mãe morreu. O quarto dela ficou com cheiro de rosas por horas, mesmo sem flores. Nunca entendi aquilo. Mas agora entendo que alguns mistérios não precisam ser explicados. Precisam apenas ser reconhecidos com gratidão. Comecei também a prestar atenção nos sonhos. Antes, eu descartava tudo como imaginação ou digestão pesada. Mas depois do Rio, aprendi que às vezes Deus fala nos lugares mais inesperados, inclusive nos sonhos. Sonhei várias vezes com a mão que me salvou. Sempre a mesma sensação, firme, gentil, segura. E sempre acordava com uma paz profunda, como se tivesse recebido uma confirmação de que estava no caminho certo. Um dia, uma mulher veio na igreja pedindo para conversar. Ela estava grávida, solteira, sem apoio da família. Estava pensando em abortar porque não via como ia conseguir criar uma criança sozinha. Antes, eu teria dado uma bronca sobre o pecado do aborto e mandado ela se virar. Mas agora eu só ouvi. Ouvi ela chorar, desabafar todos os medos, todas as incertezas. E quando ela terminou, perguntei o que ela realmente queria no fundo do coração. Eu quero ter esse bebê, ela sussurrou. Mas tenho medo de não conseguir. E se a gente ajudar você a conseguir? Eu disse. E se a gente arrumar um lugar para você morar, ajuda com as coisas do bebê, creche depois que ele nascer? Você toparia?
Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de lágrimas e assentiu. Articulamos tudo isso com a comunidade. A dona Conceição tinha um quartinho vago nos fundos da casa dela e ofereceu de graça. Fizemos uma campanha para arrecadar roupinhas e fraldas. Conseguimos uma vaga na creche municipal. E quando o bebê nasceu, um menino lindo que ela chamou de Miguel, toda a comunidade se mobilizou para ajudar. Hoje o Miguel tem 3 anos. A mãe dele conseguiu um emprego como atendente de farmácia. Eles têm uma vida simples, mas estável. E tudo porque alguém ouviu sem julgar. Porque alguém ofereceu ajuda prática em vez de sermão moral. Essa é a diferença entre religião e fé. Religião julga. Fé acolhe. Bloco 9. Expandido. Há momentos em que olho para trás e ainda me assusto com o homem que eu era. Parece outra pessoa. Um estranho usando minha batina, falando com minha voz, mas sem nada do que realmente importa. Sem coração. Sem compaixão. Sem humanidade. E penso em quantas vidas eu poderia ter tocado de forma positiva se tivesse aprendido antes o que aprendi no fundo daquele rio. Mas também aprendi que não adianta ficar preso no passado. O arrependimento é importante, mas não pode se tornar uma prisão. Eu pedi perdão às pessoas que machuquei. Mudei minha forma de agir. E agora preciso continuar fazendo bem enquanto ainda tenho tempo. Cada dia é uma chance nova de ser a pessoa que eu deveria ter sido desde o começo. Uma das coisas que mais me surpreendeu nessa nova fase foi descobrir que as pessoas não esperam perfeição de mim. Elas esperam sinceridade. Quando erro, e ainda erro bastante, as pessoas entendem. Quando me desculpo, aceitam. Porque construímos algo real. Uma comunidade baseada em verdade, não em aparências. Teve um domingo em que perdi a paciência com um fiel durante a missa. Ele estava conversando alto no celular dentro da igreja, atrapalhando a celebração. Eu parei no meio da homilia e disse, num tom mais duro do que deveria, por favor, ou você desliga esse telefone ou sai da igreja. A pessoa ficou constrangida, guardou o celular e saiu. E eu vi que várias pessoas ficaram desconfortáveis com a forma como falei. No final da missa, fui atrás da pessoa. Ela estava na praça em frente à igreja, sentada sozinha num banco. Me aproximei e pedi desculpas. Eu estava errado em falar daquele jeito. Você estava errado em ficar no celular durante a missa, mas eu reagi de forma indelicada. Me perdoa? O homem me olhou surpreso. Disse que nunca tinha visto um padre pedir desculpas assim. Conversamos mais um pouco e descobri que ele estava esperando uma ligação urgente sobre a mãe dele que estava internada. Por isso não desligou o celular. Se eu tivesse perguntado em vez de repreender, teria entendido. Mais uma lição de humildade. Essas situações me ensinaram que assumir os erros não diminui minha autoridade como padre. Na verdade, faz o oposto. As pessoas passaram a confiar mais em mim justamente porque viram que sou capaz de reconhecer quando estou errado. Isso criou uma abertura para conversas mais honestas. Pessoas que antes tinham medo de se aproximar agora vinham compartilhar suas lutas sem receio de serem julgadas. A relação com Luciana também mudou muito. Antes, eu a via como a irmã mais nova que precisava dos meus conselhos. Agora eu a vejo como ela realmente é, uma mulher sábia, forte, que sempre enxergou o que eu me recusava a ver. Nossos almoços de domingo se tornaram sagrados para mim. Sentamos, conversamos, rimos, às vezes choramos juntos. Ela me conta sobre o trabalho dela no posto de saúde, sobre os pacientes que ela ajuda. E eu percebo que ela é muito mais missionária do que eu jamais fui, mesmo sem nenhum título religioso. Numa dessas conversas, ela me disse algo que nunca vou esquecer. Sabe o que mais me deixa feliz em toda essa história, José? Não é que você sobreviveu. É que você renasceu. Porque sobreviver é apenas continuar respirando. Renascer é começar a viver de verdade. Ela estava certa. Eu tinha apenas sobrevivido por 43 anos. Trabalhado, cumprido obrigações, existido. Mas não tinha vivido. Não tinha amado de verdade. Não tinha me conectado profundamente com as pessoas. Não tinha experimentado a alegria genuína de servir sem esperar nada em troca. Tudo isso eu descobri depois do rio. Depois de morrer e renascer na mesma noite. Comecei a prestar atenção nas pequenas alegrias que antes passavam despercebidas. O sorriso de uma criança correndo pelo pátio da igreja. O abraço apertado de uma senhora depois da missa. O obrigado sincero de alguém que foi ajudado. Essas coisas sempre estiveram ali, mas eu estava ocupado demais sendo importante para notá-las. Agora elas são o combustível que me mantém caminhando. Os anos de rigidez deixaram marcas,
claro. Às vezes ainda tenho impulsos de julgar. Vejo alguém fazendo algo que considero errado e minha primeira reação interna ainda é de crítica. Mas aprendi a pausar, a respirar fundo, a me perguntar: José, você conhece a história completa dessa pessoa? Você sabe o que ela está passando? Quem é você para julgar? E na maioria das vezes, consigo transformar aquele impulso de julgamento em curiosidade genuína e compaixão. Teve uma situação recente que testou muito isso. Um jovem da comunidade, o Rafael, foi preso por tráfico de drogas. Ele tinha 18 anos. A mãe dele veio na igreja chorando, pedindo para eu visitá-lo na cadeia. O velho José teria dito que ele colheu o que plantou. O novo José simplesmente disse: claro, quando posso ir? Visitei o Rafael no presídio 3 vezes antes dele ser transferido para outro local. A primeira visita foi difícil. O lugar era deprimente, paredes cinzas, cheiro de mofo, o som constante de portas de metal batendo. Rafael apareceu magro, com olheiras fundas, cabisbaixo. Sentamos separados por um vidro grosso, falando através de um telefone velho. Nas nossas conversas, descobri que ele tinha começado a vender drogas para pagar o tratamento de câncer da mãe. O SUS tinha demorado meses para marcar os exames, e ele estava desesperado. Não estou dizendo que a escolha dele foi certa. Não foi. Mas posso entender o desespero que o levou a isso. E posso oferecer compaixão em vez de condenação. Eu fiz besteira, padre, ele me disse na segunda visita, com a voz embargada. Mas eu não sabia o que fazer. Minha mãe estava morrendo, e eu não conseguia nem marcar consulta direito. Quando apareceu a oportunidade de ganhar dinheiro rápido, eu não pensei nas consequências. Só pensei em salvar ela. Segurei o telefone com força e olhei nos olhos dele. Rafael, o que você fez foi errado. Mas eu entendo o desespero. E mais importante, não é tarde para você mudar de rumo. Você tem 18 anos. Toda a vida pela frente. Quando sair daqui, a gente vai te ajudar a recomeçar direito. Você não está sozinho. Os olhos dele encheram de lágrimas. Acho que era a primeira vez em muito tempo que alguém falava com ele sem condenação, sem desprezo. Só com esperança real de que ele podia ser melhor. Quando Rafael saiu da prisão 1 ano depois, ele veio direto na igreja. Estava magro, com o olhar cansado, mas determinado. Disse que queria recomeçar. Que queria fazer as coisas direito dessa vez. Ajudei ele a conseguir trabalho numa construção civil através de um contato da paróquia. O dono da empresa tinha suas dúvidas, mas eu garanti por ele. Disse que o passado era passado e que Rafael merecia uma chance. Hoje ele trabalha, ajuda a mãe, que está em remissão, graças a Deus, e está fazendo supletivo à noite. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas está caminhando. E eu estou caminhando com ele, não na frente apontando os erros. Às vezes ele aparece na igreja só para conversar. Conta sobre os desafios do trabalho, sobre as tentações de voltar para o caminho errado quando o dinheiro está curto, sobre os sonhos que tem para o futuro. Numa dessas conversas, ele me disse: Padre, o senhor não imagina o que significou ter alguém que acreditou em mim quando nem eu acreditava mais. Eu estava pronto para aceitar que minha vida tinha acabado ali, na cadeia. Mas o senhor não deixou eu desistir. Eu balancei a cabeça. Rafael, eu só fiz o que alguém fez por mim. Me deram uma segunda chance quando eu não merecia. Agora é minha vez de passar isso adiante. E um dia, quando você tiver a oportunidade, você vai fazer o mesmo por outra pessoa. É assim que funciona. Essas histórias de redenção me enchem de esperança. Não só a minha redenção, mas a de tantas outras pessoas. Porque se Deus não desistiu de mim quando eu estava no fundo do rio, Ele não desiste de ninguém. Não importa quão fundo você tenha caído. Não importa quantos erros você tenha cometido. Sempre há uma mão estendida esperando para puxar você de volta para a superfície. Também aprendi a importância de criar espaços onde as pessoas possam ser vulneráveis sem medo. A igreja não pode ser um lugar onde todos fingem que está tudo bem. Precisa ser um lugar onde é seguro admitir que está tudo desmoronando. Onde é possível dizer: eu não estou conseguindo, sem ser julgado por isso. Por isso começamos um grupo de apoio para pessoas com depressão e ansiedade. No começo, apenas 3 pessoas apareceram. Mas elas falaram sobre suas lutas de forma tão honesta, tão crua, que na semana seguinte vieram 6. Depois 12. Hoje temos quase 20 pessoas se reunindo toda quinta-feira à noite. Eles não vêm buscar soluções mágicas ou promessas de cura instantânea. Vêm buscar companhia.
Vêm saber que não estão sozinhos na escuridão. Numa dessas reuniões, uma mulher chamada Sandra compartilhou que tinha tentado suicídio 3 vezes. Que acordava todos os dias com vontade de desistir. Que se sentia um peso para a família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, um por um, as pessoas começaram a compartilhar suas próprias lutas. E no final, Sandra estava chorando, mas não de tristeza, de alívio. Porque pela primeira vez ela não se sentia sozinha. Às vezes, em noites silenciosas, volto mentalmente àquela ponte. Sinto o frio da água invadindo meus pulmões. Sinto o desespero de estar afundando sem poder fazer nada. E sinto a paz inexplicável que veio quando parei de lutar e me entreguei completamente. Foi no momento de maior fraqueza que encontrei a maior força. Foi quando parei de fingir que era forte que descobri onde está a força verdadeira. Essas memórias não são fáceis. Às vezes acordo no meio da noite suando frio, sonhando que estou de novo debaixo d'água. Mas mesmo nesses momentos difíceis, a gratidão. Porque aquela experiência quebrou algo em mim que precisava ser quebrado. E o que cresceu no lugar é infinitamente melhor do que o que tinha antes. Bloco 10. Expandido. Hoje, quando olho para o rio Tietê, não vejo mais o lugar onde quase morri. Vejo o lugar onde fui batizado de novo. Onde a casca dura do velho José foi quebrada para que o verdadeiro José pudesse finalmente respirar. É estranho dizer isso sobre um rio tão poluído, tão maltratado, mas para mim ele é sagrado. Foi o ventre escuro onde morri e o útero onde renasci. Às vezes dirijo até a marginal só para olhar a água. Fico ali parado, apoiado no para-choque do carro, observando a correnteza. As pessoas passam e devem achar estranho ver um padre de batina olhando fixamente para o Tietê. Mas eu não me importo. Preciso daquele lembrete visual. Preciso me lembrar de onde vim e quem eu era, para nunca mais voltar a ser aquele homem. Uma vez, levei um grupo de jovens da paróquia para fazer uma limpeza da margem do rio. Recolhemos sacos e sacos de lixo, garrafas plásticas, pneus velhos, até um sofá encharcado. Enquanto trabalhávamos, contei para eles minha história. Alguns já conheciam, outros estavam ouvindo pela primeira vez. Vi rostos surpresos, emocionados, alguns chorando. No final, um dos jovens, o Pedro, me perguntou: "Padre, o senhor tem raiva dos policiais que fizeram isso?" Pensei bastante antes de responder. A verdade é complicada. Não tenho mais raiva, eu disse finalmente. Tenho tristeza. Tristeza de saber que existem pessoas tão perdidas que acham que jogar alguém num rio é solução para alguma coisa. Eles precisam de conversão tanto quanto eu precisava. Espero que um dia eles encontrem isso. O Pedro ficou em silêncio por um momento, processando. Então disse: "Eu não sei se conseguiria perdoar assim." E eu respondi: "Eu também achava que não conseguiria. Mas perdoar não é esquecer ou dizer que estava tudo bem. É soltar o veneno que estava me matando por dentro. É escolher não deixar que a mágoa me transforme no mesmo tipo de pessoa que eles são." Essa conversa me fez pensar muito nas semanas seguintes. Perdão é uma das coisas mais difíceis e mais libertadoras que existem. Quando finalmente consegui perdoar os policiais que me jogaram no rio, senti como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Não foi instantâneo. Levou tempo. Levou oração. Levou muitas conversas com Luciana, com o bispo, comigo mesmo. Mas quando aconteceu, foi como respirar fundo depois de ficar muito tempo prendendo o ar. O processo legal contra eles continuou, e continua até hoje. Justiça precisa ser feita. Mas eu não carrego mais ódio no coração. E isso faz toda a diferença. Aprendi que é possível buscar justiça sem sede de vingança. É possível querer que alguém responda pelos erros sem desejar mal para essa pessoa. Perdoar não significa deixar passar impune. Significa liberar seu próprio coração do veneno do rancor. As mudanças na paróquia continuaram acontecendo naturalmente. Sem forçar, sem grande planejamento, simplesmente como consequência de uma abordagem diferente. A igreja deixou de ser um prédio que as pessoas visitavam uma vez por semana e se tornou um ponto de encontro constante. Tem sempre alguém lá, em qualquer horário, conversando, rezando, ou apenas sentado em silêncio encontrando paz. Reformamos o salão paroquial e agora funciona como um espaço comunitário de verdade. Às terças, o grupo de mães. Às quartas, aulas de reforço escolar. Às quintas, reunião de alcoólicos anônimos. Às sextas, grupo de jovens. Aos sábados, oficinas variadas, artesanato, música,
informática básica. E aos domingos, além das missas, um almoço comunitário onde cada família traz o que pode e dividimos tudo. Foi num desses almoços que conheci o seu Osvaldo, um senhor de 82 anos, viúvo há 10 anos, que morava sozinho e raramente saía de casa. A vizinha dele praticamente o arrastou para o almoço. Ele chegou desconfiado, de braços cruzados, olhando tudo com cara feia. Mas quando começou a conversar com outras pessoas, o rosto dele foi se abrindo. Ele tinha sido pedreiro a vida toda. Tinha histórias incríveis da época em que ajudou a construir vários edifícios importantes de São Paulo. No final do almoço, seu Osvaldo me procurou. Os olhos dele estavam marejados. Padre, fazia anos que eu não conversava tanto assim. Depois que minha esposa morreu, eu meio que desisti de viver. Ficava só em casa, vendo televisão, esperando morrer. Mas hoje eu me senti vivo de novo. Senti que ainda tenho algo para oferecer. Desde então, ele não perdeu um único almoço comunitário. E mais, começou a dar conselhos para os jovens que estão aprendendo construção civil. Virou uma espécie de mentor. Ensina técnicas antigas, conta histórias das obras que participou, transmite uma sabedoria que só vem com décadas de experiência. Os jovens o adoram. E ele, que estava definhando sozinho em casa, agora tem um brilho nos olhos que não tinha mais. Numa conversa particular, seu Osvaldo me confessou algo que me tocou profundamente. Padre, depois que minha esposa morreu, eu rezava todo dia pedindo para Deus me levar também. Achava que não tinha mais razão para viver. Mas Deus não me levou. Me trouxe aqui. E agora eu entendo por quê. Esses meninos precisam de alguém que ensine o que eu sei. E eu precisava me sentir útil de novo. Deus sempre sabe o que faz, né? Essas pequenas histórias se multiplicaram. Cada pessoa que era acolhida acabava acolhendo outra. Cada um que recebia ajuda acabava ajudando alguém. A paróquia se tornou um organismo vivo, pulsante, onde todos tinham algo a oferecer e algo a receber. E eu, que antes me achava o centro de tudo, aprendi que meu papel era apenas facilitar essas conexões. Ser uma ponte, não um portão. Luciana me disse uma vez que a igreja tinha voltado a ser o que deveria sempre ter sido, um hospital para pecadores, não um museu para santos. Adorei essa imagem, porque é exatamente isso. Ninguém vem para a igreja porque já está perfeito. Vem porque está quebrado e precisa de cura. E cura não acontece através de julgamento, acontece através de amor. Aprendi também a celebrar as pequenas vitórias. Antes, eu só valorizava as grandes conversões, os milagres dramáticos, as transformações espetaculares. Agora vejo beleza numa mãe que conseguiu matricular o filho na escola. Num jovem que ficou um mês sem usar drogas. Numa família que conseguiu pagar o aluguel atrasado. Essas são vitórias enormes para quem está lutando no dia a dia. E merecem ser celebradas com a mesma alegria que celebraríamos qualquer grande milagre. Criei o hábito de anotar essas vitórias num caderno. Toda semana, escrevo pelo menos 3. Às vezes são coisas simples. Dona Maria conseguiu vaga na creche para o neto. Seu Jorge arrumou emprego depois de 8 meses desempregado. A Jéssica tirou nota boa na prova de matemática. Quando tenho dias difíceis, volto e leio esse caderno. É um lembrete poderoso de que o bem está acontecendo, mesmo quando o mal parece tão evidente. Tem dias difíceis ainda, claro. Dias em que a realidade da pobreza, da violência, da injustiça me pesa. Dias em que me pergunto se o que fazemos é suficiente. Se realmente estamos fazendo diferença ou apenas colocando band-aid em feridas que precisam de cirurgia. Nesses dias, olho para o Miguel, o filho daquela mãe que quase abortou. Olho para o Rafael, que saiu da prisão e está reconstruindo a vida. Olho para seu Osvaldo, que voltou a sorrir. E entendo que para eles, fez diferença. E se fez diferença para eles, vale a pena. Uma frase que minha mãe dizia sempre voltou para mim recentemente. José, você não pode salvar o mundo inteiro, mas pode fazer o mundo inteiro de diferença para alguém. Na época, achei piegas. Agora entendo a profundidade daquilo. Eu não vou acabar com a pobreza da zona leste de São Paulo. Não vou acabar com a corrupção policial. Não vou resolver todos os problemas sociais. Mas posso ajudar uma pessoa por vez. E se cada um fizer isso, o mundo muda. Também aprendi que ajudar não é só dar coisas materiais. Às vezes, a ajuda mais importante é simplesmente estar presente. Sentar ao lado de alguém que está sofrendo e não dizer nada. Apenas estar ali.
A presença silenciosa muitas vezes fala mais alto que qualquer palavra de consolo. Fiz isso recentemente com a Dona Teresa, uma senhora que perdeu o filho de 22 anos num acidente de moto. Fui visitá-la alguns dias depois do enterro. Ela estava desolada, inconsolável. Sentei ao lado dela no sofá velho da casa, segurei a mão dela, e ficamos ali em silêncio por mais de 1 hora. Ela chorava. Eu apenas segurava a mão dela. Não tinha palavras para aquela dor. Qualquer coisa que eu dissesse seria insuficiente. Então escolhi o silêncio solidário. Semanas depois, ela me disse que aquela visita tinha sido a que mais a ajudou. Os outros vinham e falavam que era vontade de Deus, que meu filho estava num lugar melhor, que o tempo cura. Mas o Senhor só ficou ali comigo. E naquele momento, era exatamente o que eu precisava. Alguém que não tentasse explicar o inexplicável, mas que simplesmente ficasse ao meu lado na dor. Hoje, quando celebro a missa, não falo do alto do púlpito como se estivesse num palco. Desço. Ando entre as pessoas. Olho nos olhos delas. Vejo os rostos cansados dos que acordaram às 5 para trabalhar. Vejo a esperança tímida nos olhos de quem está passando dificuldade. Vejo a fé simples de quem não entende teologia complicada, mas sabe amar de forma profunda. E aprendo com cada um deles. A liturgia continua a mesma, as mesmas leituras, as mesmas orações, a mesma estrutura milenar. Mas o espírito mudou. Não é mais performance. É encontro. Encontro entre pessoas quebradas buscando juntas um pouco de luz, um pouco de esperança, um pouco de força para enfrentar mais uma semana. E quando chega a hora da comunhão, e vejo aquela fila de gente se aproximando para receber o pão, meu coração se enche. Não de orgulho, mas de gratidão. Gratidão por estar vivo, por ter sido salvo, por ter tido a chance de recomeçar, por poder servir essas pessoas de verdade, não apenas administrar sacramentos de forma mecânica. Cada hóstia que coloco na mão de um fiel é um lembrete. Um lembrete de que todos nós precisamos ser alimentados. Todos nós precisamos de graça. Todos nós somos mendigos espirituais esticando a mão para receber o que não merecemos, mas que nos é dado mesmo assim. E nessa humildade compartilhada, nesse reconhecimento de que somos todos necessitados, encontramos verdadeira comunhão. Tem um momento específico durante cada missa que me emociona particularmente. É quando digo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. E vejo os rostos se iluminando. Porque ali, naquele momento, ninguém é melhor que ninguém. O empresário bem-sucedido está lado a lado com o catador de papelão. A professora universitária está ao lado da empregada doméstica. Todos iguais. Todos necessitados. Todos convidados para a mesma mesa. Às vezes, no silêncio da igreja depois que todos vão embora, fico sozinho na frente do altar. Ajoelho e agradeço. Agradeço pela segunda chance. Pela mão que me puxou do fundo do rio. Pela comunidade que me acolheu mesmo depois de saber quem eu tinha sido. Pela Luciana que nunca desistiu de mim. E agradeço até pelo rio. Pelo fundo escuro onde tive que chegar para finalmente enxergar a luz. Porque foi lá, no lugar mais improvável, na situação mais desesperadora, que encontrei a verdade mais simples e mais profunda. Não somos salvos porque somos bons. Somos salvos porque somos amados. E quando finalmente entendemos isso, quando deixamos esse amor nos transformar de verdade, aí sim começamos a viver. Não apenas existir, mas viver com propósito, com compaixão, com humildade. Viver de uma forma que honra a segunda chance que recebemos. Viver de uma forma que estica a mão para puxar outros do fundo de seus próprios rios. Porque todos nós, em algum momento, estamos afundando. Todos nós, em algum momento, precisamos daquela mão firme mas gentil que nos puxa de volta para a superfície. E se eu, que fui tão duro, tão orgulhoso, tão cego, pude ser transformado, então há esperança para qualquer um. Não importa o quanto você tenha afundado. Não importa o quanto você tenha errado. Sempre há uma mão esperando para te salvar. Você só precisa parar de lutar sozinho e se permitir ser resgatado. Hoje eu sei que aquela noite no Tietê não foi o fim da minha história. Foi o começo. O começo da vida que eu deveria sempre ter vivido. A vida de alguém que entende que servir não é mandar, que liderar não é dominar, que amar não é julgar. É simplesmente estar presente, com o coração aberto, pronto para dar e receber em igual medida. E toda vez que vejo o rio, toda vez que sinto o cheiro de água no ar, toda vez que ouço o som de correnteza, eu me lembro. Me lembro de onde vim, de quem eu era, e de quem me tornei pela graça. E agradeço.
Agradeço por ter morrido naquela noite para poder finalmente aprender a viver. Será que você reconhece os momentos em que está sendo chamado para renascer, ou deixa eles passarem sem perceber?